Minha mãe estava certa, na verdade. A culpa realmente é do celular. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. E por mais que algumas pessoas não queiram admitir, elas também sabem. As pessoas talvez não entendam o tamanho dos problemas que foram criados por conta de um único aparelho. Eu sei que um monte de pessoa talvez não faça ideia disso daqui. Mas hoje eu quero que você pare e pense de verdade. Talvez você discorde ou talvez você concorde comigo, mas uma coisa eu tenho certeza. Você vai olhar para isso de uma forma diferente e talvez vai até concordar com aquilo que no fundo você já sente sobre esse assunto até o final desse vídeo. Eu realmente quero que você permaneça aqui com esses pensamentos. Eu quero que você permaneça aqui com o fato de que nós nos tornamos obcecados por algo que está destruindo a gente. Não foi criado para isso, mas está destruindo todos nós. E como se a gente já não tivesse vício suficiente, né, nesse mundo, a gente simplesmente pegou um desses vícios e colocou num pedestal. E acontece que é um dos vícios mais profundos de todos. A gente tinha algo em nossas mãos, que era um celular, que era para ser uma das maiores invenções, distrações e fontes de entretenimento. Acaba que isso se tornou uma das formas mais rápidas de acabar com a gente. É a contradição da vida, né? É uma dualidade. As redes sociais, os celulares, todas essas coisas, elas simplesmente derreteram os nossos cérebros. A um ponto que as pessoas simplesmente não conseguem aproveitar a vida porque elas estão hiperestimuladas. A vida real nunca vai ser tão legal quanto essa ficção que foi criada. A gente tem acesso fácil a muita informação, a todas essas coisas, a milhões de estímulos, e chegou num ponto onde as pessoas não sentem que a vida é divertida o bastante para ser vivida. A verdade é que você passa tempo demais no celular, e uma vez que você começa a arrastar para baixo, não tem fim. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você começa a arrastar para baixo, nunca chega no final, né? Tipo assim, nunca ninguém encontrou o fim do arrasta para baixo no TikTok ou no Instagram ou em qualquer rede que seja. E as pessoas dizem, né, algumas gostam de se defender dizendo que, pô, não, mas eu consumo um conteúdo interessante, eu consumo algo que eu aprendo, eu gosto do que eu consumo, e talvez isso seja verdade, porque existem algumas pessoas que são de fato responsáveis. Só que de todos os conteúdos que são jogados pra gente, provavelmente você consome 10% de um conteúdo bom e 90% é lixo. É inútil, só tá corroendo os nossos cérebros. E eu, desejo do fundo do meu coração que seja mais que 10%, sabe? De todo esse lixo que jogam na gente, eu espero que seja mais do que 10% que você aproveite de fato de um conteúdo bom. A gente fica no celular e a gente fala, pô, eu tô assistindo isso, eu tô conectado com aquilo, eu tô falando com tal pessoa, eu tô vendo tal notícia. A gente conta essas mentiras para nós mesmos porque a verdade é que a gente tem medo de ficar de fora. A gente tem medo de perder o que está acontecendo, né? A gente tem medo de ficar de fora da fofoca, da trend, da notícia, e na maior parte das vezes todas essas coisas que a gente tem tanto medo de perder são coisas que de fato não mudam nada nas nossas vidas. A verdade é essa, você não consegue sair das redes sociais porque você tem medo de ficar de fora. Mas ficar de fora de quê? E as coisas ficam um pouco piores porque isso é um problema, mas o maior dos problemas, ao meu ver, é que tudo isso, toda essa besteira, todas as redes sociais, celulares, tudo isso está relacionado às nossas inseguranças. Literalmente, as pessoas lucram em cima das nossas inseguranças. Por que você acha que a gente vê tanta coisa triste? Por que a gente vê tanta trend sobre depressão? Por que a gente vê uma onda gigantesca de negatividade, pessoas se odiando, homens odiando mulheres, mulheres odiando homens, todos nós divididos? Por que você acha que tudo isso acontece? Porque as pessoas literalmente lucram em cima disso tudo. As pessoas lucram em cima das nossas inseguranças, dos nossos desejos, dos nossos anseios. É por isso que existem pessoas que te oferecem um mundo
inexistente, te oferecem uma proposta de um esquema que vai te enriquecer dentro de um mês, as pessoas te oferecem coisas que são falsas porque elas estão relacionadas à nossa insegurança, e o fato de estarem botando o dedo na nossa ferida faz com que a gente sinta que, pô, não, aquilo é a solução dos nossos problemas. De fato, existem pessoas boas na internet. Nem todas as pessoas formaram carreira lucrando em cima das nossas inseguranças. Existem pessoas que lucram de forma honesta e que ensinam coisas valiosas, mas isso é uma exceção. E a verdade é que a gente está tão acostumado a consumir desenfreadamente que a gente nem sequer questiona essas pessoas. A gente não vai no McDonald's e pergunta, pô, o que tu colocou dentro do hambúrguer? Será que isso faz mal pra mim? Você tá querendo me matar? Qual que é a parada? A gente tá acostumado a consumir coisas que não nos fazem bem e a gente nem sequer sai do automático para questionar essas pessoas, esses serviços. A gente só consome em looping, né? E depois a gente pergunta por que a nossa vida não muda, porque simplesmente a gente está preso consumindo todo esse lixo que jogam em cima da gente. A verdade é que as redes sociais, elas potencializaram um problema que já existia. Um problema que não era tão grande assim, mas que com as redes sociais, os celulares, ele se potencializou e se tornou algo enorme. Hoje em dia, a tela é o nosso inimigo, sabe? As telas entraram no meio disso tudo e fizeram com que esse problema se tornasse algo gigantesco. E se você não percebeu ainda qual é esse problema, é que hoje em dia todo mundo quer ser visto e todo mundo quer ser ouvido. Afinal, a gente é ser humano, né? É óbvio que a gente quer isso. É da nossa natureza, faz parte de quem a gente é. E algumas pessoas vão dizer, não, eu não quero ser visto, eu não quero ser ouvido, eu não tô nem aí pro que você acha de mim, eu odeio a minha voz. Então por que você falou? Por que você verbalizou tudo isso pra gente? Porque você queria ser visto, porque você queria ser ouvido. Ou você sentiu a necessidade de ser entendido, você sentiu a necessidade de explicar como você se sentiu. É óbvio que você sentiu essa necessidade, porque você é um ser humano e seres humanos querem ser vistos e querem ser ouvidos. Por que você acha que hoje em dia as pessoas se prostituem virtualmente? Porque elas querem ser vistas. Por que você acha que a gente tem milhares de ativistas falando sobre diversos temas polêmicos que geram pautas imensuráveis e que não acabam nunca? Porque eles querem ser vistos. Por que a gente tem um monte de pessoa com problemas familiares, com problemas paternos, maternos, cuspindo todos esses traumas uns em cima dos outros? Por quê? Porque eles querem ser vistos e eles querem ser ouvidos. É da natureza humana, ninguém quer se sentir invisível, sabe? E a gente criou uma plataforma que deu voz a milhares de pessoas. Só que isso acabou sendo distorcido no meio do caminho. É uma realidade distorcida, porque hoje a gente tem bilhões de pessoas criando conteúdo, só que só algumas milhões de pessoas recebem milhões de visualizações. E aí todo mundo olha para isso e pensa, pô, mas por que eu, que estou me esforçando tanto para criar conteúdo, não consigo atingir o mesmo resultado que essa pessoa que está aqui, que recebe milhões de visualizações, tem, sem se esforçar o mesmo que eu? Porque a gente se compara, né? A gente sempre precisa se comparar. Isso é bizarro, isso é tóxico, porque a partir do momento que eu comparo a minha jornada no início com o level 88 de outra pessoa, isso já deixou de ser justo há muito tempo, sabe? E aí a gente perde o senso de noção, porque 10 pessoas parando para me ouvir na minha frente me deixariam nervoso. Você provavelmente se sentiria nervoso de falar na frente de 15 pessoas. Só que 15 pessoas, que são muita gente, é muita energia pessoalmente, se tornam irrelevantes quando você compara com milhões de pessoas na internet. E aí acontece um problema que as pessoas que não têm resultado começam a odiar as pessoas que são bem-sucedidas, porque elas se comparam e elas estão se comparando em momentos diferentes de vida. Por quê? Porque você quer ser visto, você quer ser ouvido, você quer ser
a estrela do show, e tá tudo bem, todos nós temos esse direito de ser essa estrela, de querer ser visto, de querer ser validado, só que esse é o caminho para todos os nossos problemas. Essa necessidade, né, desenfreada novamente de ser validado, de ser ouvido, de ser entendido, que é da nossa natureza, ela foi potencializada com a internet, porque agora não basta eu ser ouvido e ser visto por duas pessoas que são próximas a mim, eu quero ser visto e eu quero ser ouvido por milhares de pessoas. Aquele seu amigo que provavelmente você perdeu ou deixou de ser amigo, ele queria ser visto, ele queria ser ouvido. Aquela pessoa que você tentou explicar o seu ponto e ela não parou para te ouvir, ela também queria ser vista, ela também queria ser ouvida. As redes sociais nos deram esse lugar para a gente falar e ser ouvido e ser visto, só que é um grande problema, porque as pessoas simplesmente postam. É por isso que a gente vê tanta gente postando. Algumas felizes, outras não. As pessoas simplesmente postam qualquer coisa. Talvez você tenha postado um vídeo hoje que você queria, mas como ele não teve tantos likes, como ele não teve tantos comentários, você já começou a pensar que você precisa postar um outro vídeo para você atingir o resultado que você queria. Ou você estava bravo com alguém porque essa pessoa postou um vídeo parecido com o seu e teve um resultado melhor do que o seu. Ou você se sentiu de alguma forma porque alguém tem feito algo que você não tem feito, ou porque alguém tem algo que você não tem, porque simplesmente você está se comparando e algo aconteceu na sua vida nessa última semana, nos últimos dias, nas últimas 24 horas que fez com que você sentisse essa necessidade de ser visto e ser ouvido. Realmente para e pensa no que eu estou falando aqui. Realmente reflete sobre isso. Quando eu falo que as redes sociais estão potencializando isso, é porque pelo fato das pessoas simplesmente quererem ser vistas, elas falam qualquer coisa. As pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para serem vistas e ouvidas, sem pensar em nenhuma consequência. As pessoas apontam os dedos e falam: você é isso, você é aquilo, e tipo assim, você literalmente não me conhece. Eu não sei quem você é e você não sabe quem eu sou, e você está apontando o dedo para mim e presumindo coisas sobre mim que você nem sabe se é verdade. Simplesmente pelo fato de que provavelmente você esteja machucado e aí você está projetando isso em mim, e aí você prefere simplesmente apontar o dedo e falar algo sobre mim que você nem tem ciência se é real, do que simplesmente parar para me fazer uma pergunta, parar para me conhecer, parar para me entender melhor. As pessoas simplesmente cospem ódio em comentários, nas suas fotos, nos seus vídeos, nas suas mensagens, simplesmente porque no fundo elas querem ser vistas, porque estão machucadas. Só que você está machucado. E ao invés de você trabalhar nisso, você prefere colocar isso para fora na internet, apontando o dedo para pessoas que não tem nada a ver com isso. E eu entendo, eu realmente te entendo, porque eu sei como é querer ser visto, eu também quero ser visto. Uma das coisas que me inspirou a fazer esse vídeo foi simplesmente olhar para o lado e ver pessoas próximas, ver essa nova geração, a minha geração, várias crianças, jovens, simplesmente desperdiçando a vida inteira em um dispositivo. Ninguém simplesmente aprecia o tédio mais, as pessoas não conseguem ser felizes com pouco, as pessoas não conseguem se desconectar para se conectar com as pessoas verdadeiramente. Isso foi perdido por causa de um maldito celular. Algo que a gente acredita que é nosso parceiro, que realmente contribui para a nossa vida, só que esse celular de fato está destruindo a gente. Pô, não me entenda mal. Eu já fiz muito dinheiro usando esse celular. Esse celular me deu muito dinheiro que talvez um trabalho não me daria. Esse celular me deu pessoas, me conectou com pessoas que talvez eu jamais me conectaria sozinho. Só que isso não é tudo na vida. O dinheiro não é tudo na vida. Quantas dessas pessoas que a gente se conecta diariamente são conexões reais, sabe? Genuinamente, assim, de você olhar no olho, poder desabafar, poder curtir a companhia um do outro, se entender, se conectar, se respeitar,
de forma profunda, sem ser superficial. Pô, eu tenho milhares de seguidores e eu acho isso incrível. Muito obrigado por todos vocês que me assistem, por vocês que estão aqui. Graças à tecnologia isso acontece, graças aos celulares, graças às redes sociais e tudo isso. Mas lembre-se, a vida real é muito maior do que uma vida digital. É louco que a gente perdeu a cabeça e a gente nem percebeu, tá ligado? A gente tá no banheiro, a gente tá arrastando pra baixo. A gente tá no chuveiro, a gente tá arrastando pra baixo. A gente para assistir alguma coisa e a gente tá assistindo algo no TikTok. Às vezes você para assistir algo na Netflix e aí quando você percebe, você tá no seu celular e a série tá passando na TV. É loucura, é loucura. É muito louco como a gente perdeu a cabeça a ponto da gente não conseguir consumir nada que não seja fácil. Se o vídeo tiver mais de 1 minuto, a gente pula. Se o texto tiver mais de um parágrafo, a gente para de ler. Resumidamente, a gente é incapaz de viver coisas significativas de fato. Só que o bonito de tudo isso é que a gente tem o poder. A gente tem o poder de controlar isso. Você pode simplesmente colocar o seu celular para baixo. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas com o tempo você não vai mais se preocupar se o celular está vibrando ou não. Com o tempo, aquela sensação de que o seu bolso está vibrando, mesmo quando o seu celular não está com você, vai passar. Porque eu sei que você já sentiu isso, porque eu já senti isso. Eu sei que é difícil e que pode soar contraditório, porque você está me assistindo por uma tela, mas existe muito mais na vida, muito mais experiências para você viver, além das telas. A tela realmente é o inimigo. Eu realmente sou muito grato por todos vocês que me assistem aqui. Eu espero que esse vídeo faça sentido para algum de vocês. Mas fora isso aqui, vai viver, velho. Vai viver a vida real. Você não pode se esconder a vida toda atrás de uma tela.